Olá, amigos, vamos começar aí uma introdução básica sobre inferência estatística, tá bom? A inferência estatística, ela é uma parte do estudo da estatística. A estatística tem a estatística descritiva e depois nós temos a inferência estatística. A estatística descritiva, ela trabalha com o todo, ela trabalha com a população conhecida. Já a inferência estatística, ela parte do pressuposto que eu não conheço muitas vezes toda a população, mas eu conheço apenas uma amostra. Eu tento chegar numa característica da população a partir de uma característica da amostra. Então, a amostra é o ponto de partida da inferência estatística. Então, a inferência estatística é o processo de obter conclusões confiáveis sobre uma população baseando-se em uma amostragem. Então, vocês já estudaram a parte inicial da estatística, os métodos de amostragem. Então, quando você obtém uma amostra, você tem uma parcela da realidade do todo. Às vezes eu tenho acesso ao todo, que é a população, mas às vezes eu não tenho acesso ao todo. Então, eu tiro conclusões a partir de uma amostra. Imagine uma escola que tem vários alunos. Aí eu pego uma sala de aula e eu vejo naquela sala que tem muitos alunos com dificuldade em matemática, por exemplo. Eu posso inferir que todas as outras salas também os alunos possam ter dificuldade em matemática, mas eu não tenho certeza, porque eu estou trabalhando apenas com uma amostra. Agora, é claro que tem cálculos que deixam eu chegar mais perto dessa realidade para mim poder entender o todo, que aí a gente vai estudar sobre os cálculos de teste de hipóteses e inferência estatística a partir do grau de confiança, né? Significância também. Então, continuando aqui, olha, nós temos a população, foi feita uma amostragem, gerou uma amostra. E da amostra, eu faço uma inferência do que pode ser o todo, como eu acabei de falar. Então, utilizando uma técnica de amostragem adequada, eu consigo uma amostra. Através dessa amostra, eu posso deduzir, tirar conclusões da população como um todo. Então, a inferência estatística, ela trabalha com dados estatísticos da amostra. Tem uma parte do nosso estudo, em um outro momento, em outras aulas, que a gente teve em outras disciplinas, que a gente vai entender que de uma população eu gero parâmetros. Parâmetros são dados reais de uma população. Então, eu posso fazer aí a média, eu posso calcular a variância, desvio padrão de uma população e eu gero um dado. Mas, às vezes, eu não consigo gerar o dado da população e eu gero um desvio padrão, uma média da amostra. E eu deduzo que aquela amostra venha refletir no todo da população, daí vem a inferência estatística. Então, aqui eu posso ver nessa imagem aqui, olha, eu tenho a população inteira, eu posso trabalhar com média, com variância, através de técnicas de amostragem, eu obtenho uma amostra, aí calculando através de estimadores aqui, eu calculo dados da amostra e posso inferir através da estimação esses dados dos estimadores nos parâmetros da população. Então, olha aqui, a população ela gera para mim parâmetros, são dados reais e concretos. Aí, a partir da população, eu posso obter uma amostra. E da amostra, eu posso gerar dados estatísticos que pode levar à inferência dos parâmetros da população. É que, às vezes, nós já estudamos também em outro momento que a população é muito grande. Imagina só fazer uma pesquisa sobre uma certa opinião em relação ao Brasil todo, de uma certa informação. É difícil você pegar toda a população brasileira para fazer uma pesquisa. Então, você pode pegar uma amostra e daí você faz uma inferência dessa amostra no todo, que é a população. Então, acredite que as estatísticas, os dados estatísticos, eles são bem próximos aos parâmetros, por causa de todos os cálculos baseados aí com a teoria da inferência estatística, tá bom? Olha aqui, por exemplo, essa imagem que interessante. Eu tenho um elemento. O elemento tem as suas variáveis, tem a sua altura, uma pessoa tem a sua altura, a massa, e são dados que podem variar de pessoa para pessoa. Dentro de uma população, esses valores também podem variar, altura, média, dentro de uma população. Mas eu posso calcular, por exemplo, uma média de altura da população. Então, eu posso gerar um parâmetro populacional, uma média da população. Eu posso gerar também um desvio padrão da população, e aí também gerar um gráfico de desvio, de curva normal. Então, eu posso gerar um dado da população. Mas, às vezes, eu não tenho acesso a essa população, eu tenho acesso apenas à amostra. E tendo acesso apenas à amostra, eu posso também gerar a média da amostra, posso trabalhar com o desvio padrão da amostra e fazer inferir que esses dados da amostra estejam diretamente correlacionados aos parâmetros da população.
Lembrando que o parâmetro é um dado concreto, real, porque eu tenho acesso a toda a população, mas como às vezes não tenho acesso a toda a população, e às vezes também a questão do desgaste de pesquisa, uma pesquisa com uma grande amostragem se torna uma pesquisa muito difícil de ser realizada. Então, normalmente as pesquisas são feitas por amostragem. Então, eu trabalho, ao invés de trabalhar com a população, eu trabalho com a amostra, gero dados estatísticos na amostra e faço a inferência desses dados sobre os parâmetros da população. Bom? Então, a estimação, que é o processo de gerar estimativa a partir de uma amostra para toda a população, ela é muito importante, porque através dela eu posso inferir um parâmetro de populacional que às vezes é desconhecido. É fundamental para a estatística inferencial, pois permite então fazer previsões. Existem dois tipos de estimação, uma pontual, que eu trabalho com valor único, ou intervalar, que a gente vai trabalhar com intervalos de valores, que é uma outra parte do nosso estudo, que é a estatística de intervalos, tá bom? Um exemplo da aplicação de uma estimação em psicologia, por exemplo, seria o uso de dados de pesquisa para prever o comportamento de um indivíduo em um determinado contexto. Por exemplo, os psicólogos podem utilizar dados sobre a história do paciente para estimar qual que é a probabilidade dele apresentar certas reações emocionais ou comportamentais em situações futuras. Um outro exemplo aqui que a gente pode aplicar para a psicologia em especial, imagine um paciente que tem uma história de ansiedade e depressão. Um psicólogo pode usar dados de pesquisa sobre tratamento de ansiedade e depressão para estimar qual que é o grau de resposta do paciente a um determinado tratamento. Então, você como psicólogo, trabalhando aí no futuro, vai poder utilizar da estatística para aplicar o melhor método possível com o seu paciente. É claro que às vezes ele não vai responder da mesma forma, mas se estatisticamente aquela ferramenta ela é muito confiável, vai entrar o grau de confiabilidade, há uma grande probabilidade de dar certo aquele método que você vai exercer o seu trabalho, tá bom? Um outro exemplo aqui, olha, de aplicação de estimação em situações de risco, por exemplo, que um psicólogo pode usar dados de pesquisa para estimar a probabilidade de um indivíduo apresentar risco de comportamento perigoso, com violento ou suicídio. Né? Então, qual que é a probabilidade daquele paciente apresentar esse comportamento? Aí, através da pesquisa, nós temos várias fontes de pesquisa, nós temos vários sites, artigos científicos que trabalham com isso. A gente pode pegar todos os trabalhos realizados e fazer uma estimativa. Qual que é a probabilidade daquele comportamento acontecer também num paciente que a gente está trabalhando. A questão de sucesso de intervenção, por exemplo, outro exemplo de aplicação da estimação. A gente pode utilizar dados de pesquisa, por exemplo, para entender o grau de sucesso de diferentes intervenções do paciente, que eu acabei de falar anteriormente. Né? Qual que é o método mais correto de trabalhar com aquele paciente, né? Então a gente vai pegando alguns parâmetros, né, que existem na população, aí trabalha com amostragem, a gente vai imaginando aquele nosso paciente se enquadra em qual realidade, né? Qual seria que a ferramenta melhor para trabalhar com ele. Então a estimação ele é muito importante em psicologia para auxiliar o profissional a tomar suas decisões mais adequadas. O psicólogo então pode realizar estimativas para tomar decisões mais precisas nas suas intervenções, porque a partir que você vai tendo acesso a essas estimativas, você sabe a melhor ferramenta para utilizar com o seu paciente. Você pode prever resultados, porque como você vai criando uma amostragem, você acredita que um certo grupo de pessoas sempre vai exercer aquele mesmo comportamento, um comportamento parecido, você pode estimar o que pode acontecer no futuro. Né? E você pode também aprimorar o seu atendimento, utilizando as estimativas, né? A estimação, você pode atender o seu paciente, garantindo que as necessidades individuais dele sejam atendidas. Mas é claro, cada pessoa tem sua individualidade. Mas a ciência e a pesquisa nos permite fazer uma previsão dos comportamentos que são mais possíveis em cada realidade. Tá bom? Só uma introdução bem rápida sobre esse assunto, a inferência estatística. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Olá, vamos para mais uma aula de estatística falando sobre confiança e significância. Vamos lá. Quando se fala em confiança e significância, esses conceitos estão intimamente interrelacionados, mas têm definições bem diferentes.
Por exemplo, a confiança ou o nível de confiança refere-se à probabilidade de que o intervalo calculado em uma amostra reflita plenamente na sua população. Isso quer dizer o quê? O quanto eu observei na amostra, eu tenho certeza que aquele intervalo que eu observei na amostra, isso vai acontecer na população. A certeza absoluta ou a porcentagem, uma porcentagem alta de certeza. Por exemplo, um estudo sobre a altura média de estudantes pode definir um intervalo de confiança de 95% e calcular os limites do intervalo, que são de 1,70 metros e 1,80 metro. Isso significa que 95% com 95% a altura média real da população de estudantes estará dentro desse intervalo. Então, se eu dizer que eu tenho um intervalo de confiança de 95%, isso quer dizer que na minha população eu vou observar com 95% de possibilidade aquela realidade. No caso aqui a gente pegou uma amostra e chegou no intervalo de confiança de 1,70 m e 1,80 m em relação à altura de estudantes. Então 95% dos estudantes de toda a minha população deve estar nessa faixa de 1,70 e 1,80, com 95% de possibilidade de acerto. Já a significância, ou nível de significância, é a probabilidade de rejeitar uma hipótese nula verdadeira, ou seja, de concluir que existe uma diferença significativa entre grupos, quando na verdade não existe. Então, a significância, assim, como a confiança é uma certeza, a significância é a possibilidade de um erro. Então, se eu tenho uma confiança de 95%, então eu tenho 5% de significância, quer dizer, 5% pode ser que não esteja correto, não esteja dentro da realidade verdadeira. Por exemplo, se tiver a testar um medicamento, se o medicamento é mais eficaz que um placebo e o nível de significância for de 5%, significa que existe uma probabilidade de 5% desse medicamento não ser eficaz. Então, 5% de erro. Relação entre confiança e significância. A confiança e a significância, como já dito anteriormente, são complementares. E se aumentar então a confiança, o nível de significância diminui. Então, se a gente pegar, por exemplo, se eu estou trabalhando numa pesquisa com nível de confiança de 95%, o meu nível de significância é de 5%. Mas se eu aumentar o nível de confiança, o nível de significância diminui. Então, quanto maior a confiança da pesquisa, menor a significância. Isso quer dizer o quê? Quanto maior a confiança, maior a probabilidade de acerto, e quanto menor a significância, também a maior probabilidade de acerto, e assim vice-versa. Tá bom? Em resumo, a confiança indica a probabilidade que o intervalo de confiança seja preciso, enquanto a significância indica a probabilidade de se cometer um erro ao rejeitar a hipótese nula. Quer dizer, eu não posso rejeitar a hipótese nula se existe uma possibilidade de significância. Ambas as medidas são importantes para interpretar os resultados de estudos estatísticos e tomar decisões corretas. Olha aqui, eu vou passar um passo a passo, dar um exemplo bem prático, bem simples, de como fazer esse cálculo desse intervalo de confiança. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, que a gente pegou um exemplo prático. Suponha que você quer estimar a média salarial de todos os trabalhadores de uma empresa. Para isso, coleta uma amostra de 100 trabalhadores e calcula a média salarial dessa amostra, que é de R$ 2.750. O desvio padrão para essa amostra calculado é de R$ 250. Você quer calcular o intervalo de confiança de 95% para a média salarial de todos os trabalhadores dessa empresa. Quer dizer o quê? Você tem uma amostra de 100 trabalhadores e a partir dessa amostra você tem a média da amostra, você tem o desvio padrão da amostra. Agora, a partir desses dados, você quer chegar a um intervalo de confiança para estimar qual que é a probabilidade, qual que é a faixa salarial de todos os trabalhadores da empresa com 95% de acerto, tá bom? Que é esse intervalo de confiança que a gente vai calcular. Primeiro passo é determinar o Z. O Z, o que vem a ser o Z? O Z é o valor crítico da distribuição normal. E existe uma tabela, um padrão para o Z. Esse Z ele é usado para determinar a margem de erro de intervalo. Então, o que a gente chama de margem de confiança. Então, para um Z, que a gente quer calcular aqui um nível de confiança de 95%, o Z-score que a gente vai trabalhar é o Z de 1,96. Como está aqui, olha, para mim trabalhar com um nível de confiança de 95%, o meu Z-score vai ser de 1,96. Vamos continuar aqui. Primeiro passo, então, determinar o Z. A gente chegou no Z de 1,6, porque a gente quer 95% de confiança, tá bom? Agora a gente vai calcular o erro padrão. Como é que é calculado o erro padrão? Existe uma fórmula. O erro padrão é igual ao desvio padrão
da amostra dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Então eu tenho, a gente viu no começo que o desvio padrão é de 250 e o tamanho da nossa amostra é 100 trabalhadores. Fazendo esse cálculo dá o número 25. Então 25 é o erro padrão. Calcular agora o intervalo de confiança. Como é que a gente faz esse cálculo do intervalo de confiança? A gente utiliza também uma fórmula. Essa fórmula é a seguinte: a média da amostra mais ou menos o z vezes o erro padrão. Então, por que você tem esse mais ou menos? Porque o mais ele vai dar o limite superior e o menos ele vai dar o limite inferior, que é desse intervalo que a gente está criando. Então, a gente vai fazer esse cálculo. Fazendo esse cálculo aqui, olha, nós temos a média amostral, que lá no começo falaram que a média salarial é de 2.750, mais ou menos o nosso Z de 95%, que dá 1,6, vezes o erro padrão, que a gente já calculou, que deu 25. Então, fica 2.750 mais ou menos 49. O que vem a ser esse mais ou menos 39? É que vai determinar o tamanho do nosso intervalo. Então, agora a gente consegue calcular esse nosso limite do nosso intervalo. Com esse limite, então, de intervalo de 95% da média salarial, nós temos um intervalo de R$ 2.701 a R$ 2.799. Então, todos os trabalhadores da nossa empresa, ou melhor, 95% dos trabalhadores da nossa empresa devem ganhar entre R$ 2.701 e R$ 2.799. É claro que existe 5% de significância de erro de um trabalhador não cair nessa faixa salarial. Então, nós calculamos o intervalo de faixa salarial a partir do cálculo de intervalo de confiança, tá bom? Calculando esse limite. E qual que é a nossa interpretação, então, que eu acabei de falar mesmo? Isso significa que 95% de confiança, a verdadeira média salarial de todos os trabalhadores da nossa empresa está entre 2.701 e 2.799. Isso com 95% de possibilidade. Claro que pode existir uma porcentagem de trabalhadores que não se encaixe nesse espaço, porque a gente sabe que existe uma possibilidade de 5% de significância, ou seja, encontrar algum valor fora desse intervalo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Vamos iniciar mais uma aula de estatística, aqui agora trabalhando com conceitos estatísticos e suas aplicações, tá bom? Começando de uma forma bem simples, sobre gráficos. Qual a importância do gráfico? O gráfico ele traz os dados de uma tabela, de uma distribuição, ela traz de maneira de imagem. Então, o gráfico tem por objetivo simplificar dados. Quando você está no congresso, quando você está defendendo o seu TCC, num artigo científico, os gráficos ele tenta resumir as ideias do seu trabalho de maneira bem simples e coesa, que você possa olhar e entender, qualquer pessoa possa olhar e entender o gráfico de maneira simples. Então, o gráfico tem que ser o mais simples possível, com poucas informações, de maneira a simplificar a compreensão do leitor, tá bom? Tipos de gráfico, vamos ver os tipos de gráfico que nós temos. Primeiro tipo de gráfico, gráfico de ponto, que é esse também chamado de dot plot, que é esse gráfico que a gente está vendo aqui. É claro que existem outros layouts desse gráfico, né? Ele trabalha com distribuição de frequência, sendo absoluta ou relativa. Ele resume bem aí dados de distribuição de frequência. O gráfico de linhas, ele é sempre bom para a gente analisar alguma variação ao longo do tempo, quando a gente trabalha com séries temporais, né? Você trabalha com dados que vão evoluindo ao longo do tempo. Trabalha com um eixo de abscissa x e ordenadas y dentro do plano cartesiano, né? Por exemplo, aqui, olha, a gente pode perceber esse faturamento dessa empresa ao longo do tempo. Então, a gente vai percebendo que ao longo dos meses a empresa vai mudando o seu faturamento. Para enxergar melhor, quando você coloca uma tabela dessa, não é difícil de compreender também, mas às vezes a gente não consegue ver a evolução do faturamento olhando essa tabela, mas olhando esse gráfico da tabela, aí se torna mais claro a evolução desse faturamento. Então, o gráfico de linhas tem esse objetivo de representar a evolução de alguma variável ao longo do tempo, numa série temporal. Gráfico de barras. Lembrando que gráfico de barra e o próximo que eu vou falar que é gráfico de colunas, eles são bem parecidos. Só que o gráfico de barras é na horizontal e o gráfico de colunas é na vertical. Ele tem por objetivo, então, quando a gente quer comparar dados, normalmente é colocado numa ordem crescente ou decrescente, né? A gente coloca aí para a gente poder entender melhor os dados que estão envolvidos aqui. A gente pode perceber aqui que é um gráfico lá da época da pandemia, né, um gráfico antigo, mas que fala sobre a taxa de mortes da população e facilmente você percebe que a Bélgica é a que tem a maior taxa de mortes nesse momento aí da pandemia, né?
Gráfico de colunas, aí eu estou mostrando um gráfico de colunas que é seriado, quer dizer que ele tem mais de um dado junto com ele tem integrado com várias informações, né? Ele pode ser trabalhado dessa forma. O gráfico de colunas, ele é semelhante ao gráfico de barras e tem a mesma finalidade, né? Ele traz várias informações de distribuição de maneira conjunta, tá bom? De maneira bem fácil de poder entender. O gráfico de setor, alguns chamam de gráfico de pizza, ele normalmente é trabalhado com probabilidade, dados que estão em porcentagem, né? Porque ele trabalha de maneira circular, ele trabalha com frequência normalmente em porcentagem, frequência relativa, né? Que a gente pode trabalhar assim o gráfico de setor, né? Aqui a gente pode perceber que esse gráfico de setor, qual o principal motivo que levou a querer mudar de plano de saúde, a gente pode perceber que esse é a busca por um plano mais barato, a questão financeira. Então fica fácil de visualizar num gráfico de setor. Tabelas estatísticas. Primeiro eu vou falar um pouquinho das normas da ABNT para a elaboração da tabela. Toda tabela tem que ter essas três partes, cabeçalho, corpo e rodapé. Mas se você colocar uma tabela num banner de congresso, ou você colocar num artigo científico ou no seu TCC, ele tem que seguir essa lógica, ele tem que ter um cabeçalho, um corpo e um rodapé, né? O cabeçalho que descreve o que está falando na tabela, o corpo da tabela que tem os números, os dados, e o rodapé que é a fonte de onde você elaborou, que você tirou aquela informação, que você elaborou aquela tabela. Distribuição de frequência. A gente pode perceber aqui sobre a distribuição de frequência. A distribuição de frequência trabalha com essa ideia de trazer informações numéricas através de intervalos, né? A gente pode perceber aqui, a gente pode ver que aqui trabalha com intervalo, e nessa distribuição de frequência, assim como no slide anterior, mostra que tem aí o cabeçalho, o corpo e o rodapé. E a gente percebe que, olha aqui nessa distribuição de frequência, ela fala quantas vezes acontece cada uma das variáveis. Por exemplo, de 0 a 20, notas de 0 até 20. Nós temos 2 alunos, alunos com nota de 20 até 40. Nós temos 7 alunos. Então, tá essa frequência absoluta, no caso aqui, frequência simples e absoluta, em relação a esses dados que a gente está trabalhando aqui. População e amostra. A diferença de população e amostra. População é o todo que a gente está trabalhando na pesquisa. E a amostra é uma parte do todo. De maneira bem resumida é isso. A população é todos os dados que eu tenho para a minha pesquisa e a amostra é uma parte dessa população. Lembrando que a população pode ser finita ou infinita. Mas o que é uma população infinita? É uma população que às vezes eu não consigo ter acesso a ela pelo tamanho dela. Tá bom? Mas normalmente se trabalha em pesquisa com amostras. Variáveis. Quais são os tipos de variáveis que a gente tem em uma pesquisa científica, né? A gente trabalhando na disciplina de estatística. Então, as variáveis, a gente pode ter variável que é qualitativa. O pessoal da área de saúde, de humanas, trabalha muito com dados qualitativos. E nós temos variáveis que são quantitativas. Às vezes, dá-se a ideia de que dados qualitativos não têm base científica. Ah, não vale, é muito subjetivo. Não, pelo contrário. Os dados qualitativos, assim quanto os dados quantitativos, eles têm os mesmos valores, tá bom? Tem a mesma base científica para poder trabalhar com eles. Normalmente se trabalha com dados quali-quantitativos, quer dizer, com os dois ao mesmo tempo, né? Então, as variáveis qualitativas elas podem ser nominal, ordinal, enquanto as variáveis quantitativas são discretas e contínuas, né? Histograma. Histograma é uma forma de representação gráfica de distribuição de frequência em que os retângulos estão justapostos, quer dizer, estão encostados. A gente trabalha muito com histograma, também com curva de distribuição normal, né? A gente pode perceber que esse gráfico de histograma tem uma distribuição normal, ela tem uma normalidade na sua curva de efeito. Nós temos uma média central e uma pequena variação nas extremidades, né? Então, ela é muito utilizado na área de humanas também e da saúde para desenvolver pesquisas científicas. O polígono de frequência, que é o gráfico de linha que é elaborado a partir do histograma, que eu falei para vocês da curva de normal, distribuição normal. O polígono de frequência acumulada, que é o gráfico de linha também trabalhado, expressado aí, transformando uma distribuição de frequência acumulada em gráfico, né? Essa tem essa tendência de demonstrar o dado desse formato. Como é que a gente pode construir uma tabela de distribuição de frequência? Então, para a construção de tabela de distribuição de frequência, nós vamos seguir os seguintes passos. Primeiro passo, determinar a amplitude total, quer dizer, o tamanho desse dado que eu vou trabalhar. Depois, estimar o número de intervalos, quantos intervalos vou ter nessa minha tabela, né? Depois, estimar a amplitude de cada intervalo, o espaço de cada intervalo que vai ter. E depois, formar a tabela de acordo com as informações anteriores que a gente viu das normas, tá bom?
Então, olha para você ver, eu tenho esse exemplo aqui, o tempo em segundo para a carga de um aplicativo no sistema compartilhado. Então, a gente vê 50 observações de um tempo em segundos para uma carga de um aplicativo. Aí tem 5,2 segundos, 6,4 segundos e assim tem as 50 observações. Como é que eu posso organizar isso? Primeira coisa, pegar aí quais são os maiores e o menor tempo, que vai ser a amplitude total, né? Que eu pego o menor tempo e o maior tempo. Então, eu pego maior tempo menos menor tempo. Então, esses dados variam 13,4 segundos, né? Então, existe uma diferença de 13,4 segundos do menor dado até o maior dado, que a gente chama de range, né? Amplitude total, tá bom? Depois, que é estimar o número de intervalos, que é o número das classes, né? A gente segue algumas normas, umas fórmulas. Para o número de intervalos, nós utilizamos o seguinte: K, que é a quantidade de classes, dividido pelo número, é igual a quantidade de intervalos é igual à raiz quadrada da minha população. Se a minha população tiver mais do que 25, a gente utiliza aí uma classe 50, né? A gente pega e faz isso. Falando para vocês aqui, o número de intervalos então é o K, né? Trabalha com a raiz quadrada da quantidade de dados que eu possuo. Se o meu K, se eu tiver um N, quer dizer, o meu estudo trabalhar com dados e o número de dados for maior do que 25, eu faço a raiz quadrada. Mas se for igual a 5, quer dizer que se for um número menor do que 25, eu trabalho com 5 classes. A tabela precisa ter no mínimo 5 classes. Então, se meus dados for menos do que 25 dados que eu possuo, eu trabalho com 5 classes. Mas como eu tenho agora nessa amostra 50 informações, então eu tenho que fazer esse cálculo, que é o número de classes igual a raiz quadrada da quantidade de dados que eu possuo, que é 50, que deu 7,7. Então, vou ter 7 classes, né? O mínimo que eu falei para vocês é 5 classes para uma tabela. Mas a gente vai trabalhar no nosso caso, como a gente tem 50 dados, com 7 classes. Ou eu posso utilizar essa forma de Sturgers, que é o seguinte, que eu pego a quantidade de classes é igual a 1 mais 3,22 log de n. Fazendo esse cálculo, também a gente vai ter o número 7, né? Porque se a gente pegar 1 mais 3,22 vezes o log de 50, vai dar 7. O valor vai dar também 7. Então, em todo caso aqui, nós teremos 7 classes. Lembrar que sempre importância sobre o número de classes no intervalo, tá bom? Agora, terceiro passo, estimar a amplitude dos intervalos, quer dizer, que tamanho que vai ter cada intervalo. Para calcular a amplitude do intervalo, eu faço o seguinte: primeiro, eu faço esse cálculo. A amplitude do intervalo é igual a minha amplitude total. Para calcular a amplitude de intervalo, a gente utiliza essa fórmula, que a amplitude de intervalos é igual a amplitude total dividido pelo número de classes. A nossa amplitude total, que a gente tem feito o cálculo, deu 13,4. Dividido pelo número de classes, que é 7, vai dar 1,92. Quer dizer que cada intervalo vai ter por volta de 2 dados, né? Por volta de 2 dados por intervalo. Vamos lá, continuando? Então, montando aí a nossa tabela, a gente faz o seguinte cálculo, né? A gente pega aí, olha, começa o menor valor que a gente tem, que é o limite inferior, é o 4,70 segundos dos dados que a gente tinha, somado com a amplitude da classe, que é 2, que é 1,92, né, que a gente tinha um valor de 1,92, deu 6,62. E assim a gente pega depois o 6,62 e soma com 1,92, dá 8,84. E assim a gente vai tendo todos os dados para a nossa tabela. E aqui a gente coloca quantos valores daquele que a gente possui estão entre 4,70 e 6,62. Então a gente percebe que dos dados que a gente possui, 34 dados estão nesse intervalo de classe, acumulando então 68% dos dados. E assim a gente vai fazendo com cada intervalo até chegar o total, que é 100%, tá bom? Continuação. Outra informação agora que a gente vai trabalhar aqui é sobre diagramas de dispersão. O diagrama de dispersão, ele é utilizado para fazer correlação de dados. Normalmente são dois ou mais dados que a gente quer correlacionar, não é? Olha, por exemplo, se a gente correlacionar os dados e na correlação de dados, que a gente formar um gráfico de pontos, e ele tiver essa distribuição aqui, olha, quer dizer que existe uma correlação positiva, mas fraca. Lembrando que a correlação positiva, ela sempre vai crescendo, né? As duas variáveis vão aumentando e vai aumentando também os valores dos dados. E na correlação negativa, os dados vão caindo, né? Que quer dizer uma correlação negativa. Aumenta um, diminui o outro. Nesse caso da correlação positiva, é quando aumenta um valor, também aumenta o valor do outro.
A gente vai pegando aqui uma correlação direta. Vou mostrar um exemplo dessa correlação. Olha para você ver. Esse gráfico que relaciona a média salarial das pessoas de uma cidade grande com a questão de saúde. Então, a gente percebe que conforme aumenta a renda da população, as condições de saúde vão ficando também melhores. Então, existe uma correlação positiva direta entre aumento da renda e melhorias na qualidade da saúde. Tá bom? De maneira bem resumida, fazendo as nossas considerações finais, aqui vamos fazer um resuminho de como a gente pode utilizar, qual gráfico é melhor para a gente poder utilizar em cada uma das situações. Se eu tiver dados qualitativos, a melhor forma de trabalhar é com gráfico de barras, colunas ou circulares, né? Que é tipo torta ou de pizza. Se eu trabalhar com variáveis discretas, é melhor trabalhar com medidas intervalares ou gráfico de hastes. Se eu trabalhar com variáveis contínuas, é mais fácil trabalhar em gráfico em formato de histogramas ou polígonos. Tá bem? Se eu trabalhar com séries cronológicas, é melhor trabalhar com gráfico de coluna ou curva ou barra. Se eu trabalhar com séries específicas ou geográficas, é melhor trabalhar com gráfico de colunas, barra ou setor. Lembrando aqui que fica a critério de cada pesquisador adequar melhor os seus dados aos gráficos e a maneira que você pretende trabalhar, que melhor ilustre o seu trabalho. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Olá, amigos, vamos começar uma nova aula de estatística, estudando sobre medidas de dispersão. Entre elas, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Vamos lá? Medidas de dispersão. Então, a partir desse estudo da medida de dispersão, a gente vai entender o quanto os valores estão se dispersando de um valor central. Se a gente pegar um valor médio de uma distribuição, o quanto os valores que eu possuo nessa distribuição, elas estão variando, elas estão dispersando, elas estão ficando dispersas do valor central. Então, a gente pode perceber, se a gente pegar duas distribuições aqui, olha, essas duas distribuições, eu posso dizer que essa segunda distribuição, os valores estão mais dispersos do que na primeira distribuição, tá bom? Então, as medidas de distribuição são medidas que calculam essa distância dos valores em relação a esse valor médio. E aí nós podemos dizer que uma distribuição homogênea ou heterogênea. Quanto mais próxima do valor central, mais homogênea ela é. E quanto mais distante desse valor central, mais heterogênea é aquela distribuição de dados. Para calcular as nossas medidas de dispersão, nós vamos utilizar a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Tá bom? A variância é o quê? É o somatório das diferenças de cada valor em relação à média, dividida pelo número de observações, tá bom? E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Não precisa ficar preocupado que a gente vai calcular cada um desses valores de maneira mais, assim, passo a passo, de maneira mais tranquila, tá bom, pessoal? A gente vai entender certinho o que vem a ser cada um desses conceitos. Primeiramente, vamos discutir sobre a variância. A variância, então, é a medida de dispersão que mostra o quão distante o valor está do valor médio. A gente viu lá no início que numa distribuição de dados, os valores podem estar mais distantes em relação ao valor médio ou, às vezes, mais aproximados. Lembrando, uma distribuição mais heterogênea ou uma distribuição mais homogênea. Como é que é? Nós temos duas formas de calcular a variância. Lembrando que nós temos a variância populacional. Lá do início da nossa disciplina, eu falei para vocês que tem a população e a amostra. A população é o total de dados que eu possuo. E a amostra é uma parte dessa população. Então, eu posso calcular a variância em relação à população ou uma variância amostral. Se eu estou trabalhando com dados a partir de um censo, que eu tenho um cálculo da população, eu faço o cálculo da variância populacional. Mas se eu estou trabalhando com amostragem, a técnica de coleta de dados a partir de uma amostragem, eu vou calcular uma variância amostral. O cálculo da variância populacional ela é feito a partir aqui do sigma ao quadrado, que essa letra grega é o sigma, igual ao somatório dos valores que eu possuo menos a média populacional. Lembrando aqui, nós temos a letra grega o mu, elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de dados que eu possuo, que é o n, né? Por isso que é o n maiúsculo, porque é o total de dados da população. Já a variância amostral é calculada por s ao quadrado, igual ao somatório de cada valor menos a média, elevado ao quadrado, dividido por a quantidade de dados que eu tenho na amostra, menos 1. A gente vai perceber que não é tão complexo assim a aplicação desses cálculos daqui a pouco. Desvio padrão. O desvio padrão, então, ele vai determinar o quão uniforme é a minha distribuição.
né? Se os valores tiver um desvio padrão, quer dizer, o desvio dele for pequeno em relação à média, a gente vai perceber que é uma distribuição mais uniforme. Se esse desvio for muito grande em relação à média, quer dizer que aquela distribuição é heterogênea. Então a gente vai ver o quanto esses valores estão perto da média, essa desvio em relação à média. Então nós podemos calcular o desvio padrão aqui a partir da população, que é o sigma igual a raiz quadrada da variância ao quadrado, né? Porque a gente está utilizando o sigma aqui, porque é o cálculo da população. Ou se a gente estiver trabalhando com amostragem, a gente utiliza o S. O S igual a raiz quadrada da variância. Quer dizer que o desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância, que a gente calculou anteriormente. Tá bom, pessoal? Coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele é muito legal porque ele vai gerar um valor em porcentagem. Bem, então é possível a gente comparar dados. A gente pode pegar duas distribuições diferentes e comparar a partir do coeficiente de variação qual dessas distribuições ela varia mais em relação à outra, a partir dessa porcentagem de variação. Então esse cálculo do coeficiente de variação, ele possibilita o quê? Ele possibilita a gente entender uma distribuição e comparar uma distribuição com outra distribuição. Então, ele vai dar uma porcentagem da variação em relação à média. Então, quanto maior o coeficiente de variação, maior será a dispersão dos dados em relação à média. Quer dizer o quê? Os dados numa distribuição mais homogênea, o coeficiente de variação ele é pequeno em relação a outra distribuição onde é heterogênea, onde os valores estão muito distantes da média. Tá bom? Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Até agora a gente só viu conceito, teorias. Vamos pegar agora e aplicar esses conhecimentos aí numa realidade empresarial. A tabela a seguir, ela demonstra aqui uma distribuição de lucros de uma empresa nos 4 primeiros meses do ano. Então a gente pegou aqui, olha, essa empresa teve 10 mil reais de lucro em janeiro, 30 mil reais em fevereiro, 90 mil reais em março e 30 mil reais em abril. Então, mostrando os lucros de uma empresa nos 4 primeiros meses do ano, tá bom? Primeira coisa, vamos calcular aqui a média, calculando a média. Lembrando aqui que a média é calculada a média aritmética. A gente pega a soma de todos os valores e divide pela quantidade de valores que a gente possui. Chegamos aí no valor de 40 mil reais. Então, quer dizer que 40 mil reais é o valor médio alcançado por essa empresa nesses 4 primeiros meses aí de atuação. Depois a gente vai calcular a variância. Lembrando que a gente está trabalhando com amostragem, então a gente vai trabalhar com a variância S ao quadrado. Então como que é calculada a variância? Eu calculo cada um dos valores da minha tabela menos a média. Então a gente pega, se a gente voltar aqui na nossa tabela anteriormente, olha, a gente vai perceber, no primeiro mês, 10 mil reais. Então eu pego 10 mil reais menos os 40 mil, que é a média, elevado ao quadrado. Aí eu pego o segundo valor, que é de 30 mil reais, menos 40 mil, que é a média, elevado ao quadrado. Eu vou somando todos esses cálculos aqui, dividido pela quantidade de dados que eu possuo, que é 4. Então, a minha variância aqui é de 900 milhões. Quer dizer que 900 milhões é o valor da minha variância, ok? Agora a gente vai calcular o desvio padrão. Lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, fazendo a raiz quadrada de 900 milhões, eu tenho 30 mil. Então, 30 mil é o desvio padrão nessa nossa realidade aqui. Vamos calcular agora o coeficiente de variação. Lembrando que o coeficiente de variação é calculado como? O desvio dividido pela média vezes 100. Então, a gente vai chegar no valor aqui, olha, de 75%. Então, quer dizer que o nosso coeficiente de variação é de 75%. Ok, pessoal? Então, nós percebemos que não é tão complexo assim o entendimento aí da variância, do desvio padrão e do coeficiente de variação. Lembrando que o coeficiente de variação, no nosso exemplo, deu 75%, ele serve para comparar uma outra distribuição. Né? Vamos imaginar que uma outra distribuição deu um valor de 85% de coeficiente de variação. Então, nós podemos dizer que essa outra distribuição ela é mais heterogênea em relação a essa distribuição que a gente está analisando agora, aqui, que a gente analisou no nosso exemplo. Então, nessa aula, nós aprendemos aí as medidas de dispersão como elas podem nos ajudar aí na nossa análise de dados a partir da estatística e entender assim a variabilidade da distribuição em uma população ou em uma amostra, tá bom? Deixo com vocês essa frase aqui, olha, insista, persista e nunca desista. Um grande abraço a todos vocês, que todos com Deus. Olá, amigos da psicologia, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma aula um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês alguns recursos digitais que vocês podem utilizar para a aplicação da estatística no dia a dia do trabalho de vocês.
Eu vou começar pelo Excel, que é uma ferramenta simples que gera gráficos, dados estatísticos, e depois eu vou mostrar para vocês um software gratuito que você encontra pela internet, que ele é muito utilizado não só pelos psicólogos, mas por todos os pesquisadores na área da saúde. Vamos começar pelo Excel então. Eu montei algumas planilhas aqui, alguns bancos de dados. Eu peguei, por exemplo, esse banco de dados aqui sobre obesidade. Olha que interessante essa pesquisa aqui. Essa pesquisa da obesidade, ele vem, que é de 2013, não é atual, né? Eu só peguei ela como base para estudo. Ele vem falar da porcentagem de prevalência de déficit de peso e excesso de peso em pessoas de 18 anos ou mais, de acordo com a idade, com o sexo e as unidades da federação. Então você pode perceber aqui que, se você pegar aqui com destaque, a gente vai perceber que sempre as regiões que têm desenvolvimento econômico maior, as regiões onde a obesidade acontece mais, né? E as regiões onde tem, às vezes, a questão financeira, econômica um pouco mais fragilizada, a gente percebe a prevalência do déficit de peso. Por exemplo, se você pegar a região norte do Brasil, a gente vai perceber que tem uma taxa alta de déficit de peso comparado, por exemplo, com a região sul do Brasil ou com a região sudeste do Brasil, tá bom? E assim também nós temos a questão da obesidade. Se você pegar aqui a questão do Sudeste, a taxa de obesidade no Sudeste é maior do que a taxa de obesidade, por exemplo, em muitas regiões do Nordeste, tá bom? A gente pode perceber que no Sudeste tem taxas mais altas de obesidade, que às vezes na região Norte ou na região Nordeste. Mas esse daí para nós agora não é muito importante. Quero mostrar para vocês aqui uma tabela simples com dados e como você pode gerar gráficos aqui no Excel através desses dados. Por exemplo, a gente pode gerar um gráfico aqui, olha, pegando essas regiões aqui do Centro-Oeste e a relação de porcentagem total de peso. Por exemplo, só pegando esses dois dados só. A gente pode aqui em cima inserir gráfico, né? A gente vai pegar a opção de inserir gráfico. Destacou os dados aqui. Deixa eu destacar de novo os dois dados. Você segura com Ctrl e consegue destacar aqui a taxa total de obesidade. Vamos pegar por estado, pegar aqui do estado. Depois você aperta Ctrl no teclado e destaca a questão da obesidade. A gente consegue gerar alguns gráficos aqui, olha. Por exemplo, a gente vem aqui, a gente consegue gerar alguns gráficos referente a isso. Vou destacar de novo aqui. Inserção de gráficos. Tem que desbloquear primeiro, que está bloqueada a habilitação dessa planilha. Eu estava dando errado, beleza. Então destaca aqui os estados do Brasil e depois que eu seguro o Ctrl e a gente consegue aqui destacar essas regiões para inserir um gráfico. Vamos ver quais são os gráficos que são recomendados. Olha, por exemplo, aqui, olha esse gráfico, o primeiro que vai recomendado já é bem interessante. Ele mostra aqui, olha, a questão da obesidade por estado. Se eu clicar OK, ele já vai gerar um gráfico rapidamente, um gráfico de distribuição de frequência, tá bom? A gente muitas vezes tem dificuldade de realizar essa geração de gráfico. Aí você pode editar o gráfico, você pode colocar aqui as informações que você precisa, pode colocar o título, né? Você pode mudar o rótulo de dados, colocar os valores aqui, tem várias possibilidades. Pode mudar o layout aqui do gráfico. Não sei se todos vocês têm grande domínio aí no Excel, mas são coisas simples que dá para fazer no Excel. Dá para transferir esse gráfico para uma nova planilha. Você pode aqui mover gráfico e levar esse gráfico para uma outra planilha, vai ficar isolado. Olha para você que legal. Então, o índice de 24% no Centro-Oeste. O Mato Grosso é o estado que tem maior índice de obesidade, assim como o estado do Mato Grosso do Sul e em último lugar do Distrito Federal, tá bom? Aqui um exemplo bem simples de como utilizar o Excel para gerar um pouco de gráfico. Eu fiz uma outra planilha aqui, que eu criei essa planilha aqui, voltada para a psicologia, em relação, por exemplo, aqui uma lista de atendimento de algumas crianças, dos jovens e adolescentes, que tem aí TDAH e também TEA, aí os medicamentos que eles tomam, e aqui está o grau de necessidade de cuidado de saúde mental. Então, a gente poderia fazer uma relação, por exemplo, das pessoas, dos usuários, aqui você destaca, aperta o Ctrl no teclado e destaca essa outra barra aqui, vou destacar de novo aqui, destaca aqui os nomes das pessoas e depois destaca aqui a barra em relação ao cuidado. Ele vai de novo lá, inserir fórmulas, pode ir direto no gráfico recomendado, que vai estar normalmente um gráfico interessante para você já utilizar. Ou se quiser utilizar um outro tipo de gráfico, você pode criar outros gráficos se vocês desejarem. Mas normalmente os recomendados são os melhores, tá bom?
Tem um gráfico aqui, olha, você vê que interessante. O alto, a quantidade de pessoas por grau de dependência aqui em relação à saúde, cuidado de saúde mental. Então, você vê a maior parte das nossos jovens adolescentes tem um alto grau de todos que nós possuímos aqui, 4 deles possuem alto grau de necessidade de cuidado de saúde mental, 3 deles possuem baixo e 3 também médio cuidado. É só um exemplo como é que pode ser utilizado isso. Mas esse daqui eu sei que vocês já dominam bastante, porque isso é bem comum, vocês devem trabalhar com isso às vezes no dia a dia de vocês já. Também dá para utilizar pelo Forms, né? Quando você realiza pesquisa no Forms, pode gerar gráficos pelo Forms. Mas o que eu queria mostrar para vocês é esse aplicativo aqui, o JASP. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui no Google, olha como é que você consegue ele. Você pode entrar, ele... uma dificuldade dele, que acho que para muitos não pode não ser uma dificuldade, é a questão que ele vem em inglês, tá bom? Vou mostrar para vocês que vocês conseguem esse aplicativo aqui. Você pode entrar aqui no Google aqui, você vai pesquisar JASP. Tem vários aplicativos vários softwares que você pode utilizar. JASP Download, né, que eu já tinha feito download, ficou salvo aqui. Olha, você entra pelo site do JASP e você consegue fazer download aí desse software. Vou mostrar como é que funciona esse software, bem legal. Acho que para vocês de psicologia vai ser muito interessante utilizar esse software. Bom, eu fiz o download aqui no meu computador, eu não tinha ele, fiz especialmente para mostrar para vocês. Aqui você vem aqui, ele vai abrir essa tela, quando você abre o aplicativo, já abre essa tela. Nessa tela você pode criar uma planilha, uma tabela nova aqui, ou você pode carregar uma planilha que você já tem pronta. Vamos pegar aqui uma planilha que eu tenho pronta aqui, de uma base de dados, dessa que eu estou trabalhando. Vamos pegar, por exemplo, aqui a questão da taxa de obesidade. Olha aqui se eu consigo uma outra planilha bem legal aqui, ó. Uma planilha legal aqui na área de trabalho. Vou pegar essa planilha aqui para vocês, só um momentinho. Vou carregar uma planilha aqui no JASP, tá bom? De uma planilha que eu tenho aqui para vocês, pra gente fazer um estudo estatístico aqui bem simples, tá bom? Vou pegar uma planilha que eu tenho aqui das notas dos meus alunos da disciplina de filosofia, por exemplo. Olha aqui. Então eu tenho meus alunos aqui da disciplina de filosofia e aqui estão as atividades que eles realizaram. E aqui tem o total de nota que eles tiraram na atividade, o total de nota que eles tiraram na prova e o total de nota que eles tiraram no bimestre como um todo, tá bom? Vamos pegar, por exemplo, fazer uma análise de regressão aqui, de correlação de dados. Vamos tentar fazer uma relação entre o total de nota atividade com o total de nota na prova. Vamos ver se tem uma relação direta a quantidade de alunos. A gente vai perceber aqui, a gente vem aqui nesse aplicativo de correlação, gerando aqui um gráfico de distribuição de correlação, né? Olha para você ver, aqui a gente vai perceber que existe uma relação. Deixa eu dar uma ajustada aqui no total de notas. Total de notas. Olha para você ver como é que tem uma correlação positiva. Olha que legal, que interessante. Olha, olhando aqui nesse gráfico, o que eu estou percebendo nesse gráfico aqui? A gente pode perceber o seguinte, que os alunos que tiraram as maiores notas na atividade também são os alunos que foram melhor no bimestre, no semestre. Então existe uma correlação direta entre a nota que ele tirou na atividade e a nota que ele foi no final do semestre ou do bimestre. Então existe uma correlação direta, a gente vai ver na aula anterior, a gente vai ver em uma das aulas, a gente já viu em algumas aulas e vocês vão ver de novo em algum outro momento, a questão de correlação de dados. Então correlacionando o dado do total de nota de atividades com o total de nota que ele tirou no semestre, a gente percebe o que? Os alunos que participaram mais das aulas são os alunos que tiraram as maiores notas. É uma correlação direta. Então a gente conseguiu fazer esse gráfico de correlação direta utilizando aqui o JASP, bem fácil e bem rápido, tá bom? E tem outras possibilidades, se você entrar aqui, a gente vai ter muitas possibilidades de uso, a gente vai poder fazer várias análises estatísticas através aqui do JASP, né? O JASP permite uma série de relações. A gente pode criar frequência, a gente pode fazer gráfico de descrição, a gente pode fazer cálculo de testes, né? A gente pode fazer um monte de coisa, né? Fazer gráfico e tabela, diferentes informações. Pode pegar, por exemplo, aqui, total de atividades,
pode gerar um monte de informação aqui, o nome dos alunos, né? A gente pode fazer uma relação e assim a gente vai conseguindo fazer uma série de ações aqui no JASP. Então, é uma possibilidade que vocês tenham um aplicativo gratuito, ele é em inglês, tem vários tutoriais na internet, mas só mostrando um pouquinho como é que ele funciona, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e façam uso do JASP no dia a dia do trabalho de vocês. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.